Olá, galerinha, vamos para mais uma aula de biologia com o professor Francisco Genil Soares. Hoje nosso tema central em ecologia é dinâmica de população. O nosso principal objetivo é conhecer e conceituar algumas características das taxas de populações, densidade demográfica, taxa de crescimento populacional, taxa de natalidade e taxa de mortalidade, e conhecer os fatores que regulam o tamanho das populações biológicas, sejam elas humanas ou dos animais. Para a gente iniciar, o que é espécie biológica? Conforme nas escrituras, descrito por Charles Darwin, no seu livro A Origem das Espécies, ele diz que a partir do momento que o indivíduo consegue identificar um ser vivo, dando suas características, ele está descrevendo um ser vivo, ou seja, uma espécie. Então, população nada mais é do que o conjunto de indivíduos de uma determinada espécie sobrevivendo em determinado local, determinado local ou área que podem cruzar entre si de forma natural. Um exemplo foi que Charles observou foi os tentilhões da ilha de Galápagos, que eles eram a única espécie, ou seja, a única população, mas eles tinham divergência na hora da alimentação, na hora da reprodução. Tá? E aí, pessoal, para a gente entender essas características das populações, nós precisamos também conhecer o que é a densidade populacional, certo? Uma maneira bem prática para a gente entender a densidade populacional, ela pode ser definida como a relação entre o número de indivíduos da espécie e a área ou volume. No caso, quando a gente falar em volume, a gente vai lembrar de quem? Vai lembrar do hábitat, que no caso o hábitat, o volume aqui no caso o hábitat é aquático, ou seja, ele é de ambiente aquático. E essas definições a gente pode descrever na seguinte regrazinha. Primeiro, o número de indivíduos por unidade de área, espécie no caso terrestre é N, e o número de indivíduos por uma unidade de volume, e no caso aqui no ambiente aquático, nós vamos ter aí. Então a densidade populacional, a regrinha, né, bem básica, D é igual a N sobre A, ou seja, a população humana, os estudos estatísticos do tamanho populacional e de sua composição em idade e de sexo, entre outros aspectos, constitui a demografia, que quer dizer demos, quer dizer povo, grafia quer dizer descrição, galera. Então fica atento aí. Então nós vamos fazer a descrição desse povo. E essa descrição está relacionada à sua densidade de uma população humana, que é denominada a densidade demográfica, que é calculada com base em levantamentos periódicos. Isso aí está. Nós vamos para o nosso censo, que nada mais é do que o nosso IBGE. Tá? Então quem não se inscreveu está em tempo ainda de se inscrever. Tá? E aí eles vão fazer, estimar, né, a população, no caso, em aproximadamente 150 milhões de pessoas, distribuído pelo 8,5 bilhões de quilômetros quadrados de superfície territorial nacional. Tá? Aí assim eles podem descrever a demografia, né, a densidade demográfica de uma região, no caso do Brasil. Certo? Mas para se estudar, existem alguns fatores que influenciam, né, que influenciam a densidade populacional, que eles são importantíssimos, são 4 fatores bem básicos. Nós vamos ter aí a taxa, de natalidade, a mortalidade, a taxa de imigração e a taxa de emigração. A taxa de natalidade está relacionada ao número de nascidos em dado período, mortalidade, número de mortes em dado período. A imigração, o número de indivíduos que chegam em uma população. E a imigração é o número de indivíduos que deixam a população. Exemplo bem básico, vamos lá. Na cidade, no Brasil, existe aí em média de... Nasce aí em média por mês 100 crianças, sei lá, um número, uma taxa de natalidade. Nascerá aí 100 crianças, né? Durante, não vou botar por ano, vou botar por mês, no mês, de janeiro, para 15 milhões de pessoas, certo? Então aí eu faço a regrazinha e tenho o meu resultado, da minha população, no caso, tá? A minha taxa de natalidade em geral.
E aí, galera, portanto, a gente precisa ter também, conhecer o que é população em crescimento, população em decrescente, população quando está estável. A nossa população, quando ela está crescente, o índice de natalidade, mas a taxa de imigração é maior do que a taxa de mortalidade, mais a taxa de imigração. Quando é que ela está em declínio? Decrescente é quando a taxa de natalidade mais a taxa de imigração é menor do que a taxa de mortalidade e imigração. E quando é que eu tenho uma população estável? Quando a taxa de natalidade mais a taxa de imigração é igual à taxa de mortalidade mais a taxa de imigração. Show de bola. Resumidamente, a gente diz que o crescimento de uma população resulta da interação de 4 fatores: natalidade, mortalidade, imigração e emigração. E aqui vamos falar um pouco sobre as taxas populacionais. Nos estudos populacionais, um aspecto importante é saber como a população cresce. Para isso, estima-se a taxa de crescimento populacional, que é a variação que pode ser o aumento ou a diminuição dessa população, né? Ou seja, no intervalo de tempo. E para isso, nessa taxa, nós vamos focar em 2 taxas importantes, certo? Que é a taxa de crescimento intrínseca ou do potencial biótico. Que esse potencial biótico ele está relacionado à capacidade de uma população crescer em condições favoráveis, ou seja, a resistência ambiental não vai interferir de jeito maneira. Quais são as resistências ambientais? Nós vamos ter 2 resistências ambientais. As resistências ambientais ela pode ser bióticas ou abióticas. Quando é que eu tenho uma resistência ambiental abiótica? É quando ocorre intemperismo, ou seja, quando ocorrem tempestades, inundações, tornados, variações de maré, enfim, erupções vulcânicas, etc. E como também ocorre variações climáticas, a redução de alimento e espaço. Quando é que eu tenho a resistência ambiental por mecanismo biótico? É quando ocorre a competição entre seres, seja uma competição intraespecífica ou interespecífica, como também ocorre o parasitismo e o predatismo. Tá? Mas aqui, pessoal, quando eu estou mostrando para vocês essa taxa de crescimento intrínseco potencial, a gente está falando sobre esse crescimento de alguns micro-organismos, algumas bactérias, que o índice de mortalidade dela é 0, né? Então, como é 0, a gente pode observar aqui, tá? No gráfico, a nossa curvazinha de J, se a gente observar ela, que é essa curvazinha vermelha, essa curva de potencial biótico, ela está mostrando que o índice de mortalidade é 0 desse micro-organismo, mas por quê? Porque não existe nenhuma interferência, ou seja, ele não tem nenhuma resistência ambiental aí, tá? Então a tendência é que ele cresça. Aí nós podemos comparar com a nossa pandemia do Covid-19. Ele não tem nenhuma resistência ao meio, então, ou uma resistência ambiental, então a tendência é que ele aumente. Por isso que se tornou uma pandemia, como ele não tem nenhum fator que interfere o seu desenvolvimento, a sua proliferação, que ele tomou de conta praticamente do mundo todo. E aí nós temos lá na nossa atividade discussãozinha sobre o Covid-19 e essas taxas de crescimento. Segundo, outro exemplo mais básico, pessoal, nós vamos ter a curva de crescimento populacional, que no caso nós vamos chamar a real. Tá? E aí, pessoal, nós estamos a partir de um pequeno grupo de indivíduos. Nós vamos ter que a curva preta aqui, a linhazinha preta, ela representa a curva potencial biótico, ou seja, uma curva J. Essa curva J, ela está dizendo que o indivíduo está crescendo sem uma resistência ao meio. Mas quando eu pego a curva de crescimento real, essa curva vermelha, ou curva S, ou curva sigmoide, nós vamos ter uma interferência da resistência ao meio. Se vocês observarem, então existe já alguns fatores, sejam eles mecânicos bióticos ou abióticos que estão interferindo. Por mais que nós observar que o indivíduo teve crescimento, chegou no seu tamanho máximo que o ambiente suporta. Só que aí ele vai crescendo e vai diminuindo. Isso está mostrando que ele ocorre a resistência ao próprio meio desse indivíduo. Tipos de curvas. Curva em J, que é a curva de crescimento exponencial, devido à ausência de fatores de resistência ambiental, representa o crescimento hipotético cujas condições ambientais são ideais, ou seja, ele não tem nenhuma interferência ao meio. Já a curva S, o sigmoide,
certo? Como a gente pode observar que é a curvazinha de crescimento real, a curvazinha vermelha. É a curva de crescimento real, o resultado do potencial biótico, ou seja, da curva em J, menos os fatores de resistência no meio ambiente. E aí, pessoal, eu trouxe dois experimentos importantes que foi proposto por Gauss, certo? Então, Gauss ele propôs esses experimentos para mostrar essa questão do crescimento, da representação de crescimento populacional, das curvas. E aí nós vamos ter, o gráfico representa o crescimento de duas populações do besouro Tribolium, né? Uma que foi criada em 16 gramas de farinha, que é a curvinha azul, e a outra de 60 gramas de farinha, cor vermelha. E aí, pessoal, a linha tazejata corresponde à capacidade de suporte do meio representado pelo experimento, pela qualidade de farinha disponível para alimentar os besouros. Ao lado da representação de adulto, que no caso aqui é a imagem, nós vamos ver que é nada mais do que Tribolium. Pessoal, se a gente observar a curva vermelha, certo? Ela mostrou que o indivíduo, né, o Tribolium, ele tinha mais alimento à sua disposição, então ele conseguia se desenvolver mais, reproduzir mais. Enquanto a linha azul representa o Tribolium, que no caso ele tinha uma menor redução, menos quantidade de farinha para ele. Então, o que é que ele pode mostrar a Gauss no seu experimento? A disponibilidade, né? A quantidade de alimento disponível, e esse que contribuiu para que ocorra essa diferença de crescimento populacional. Se eu tinha mais farinha, então, se foi colocar 64 gramas de farinha em um reservatório com esses tipos de insetos, dos Tribolium, então eles conseguiram se desenvolver mais, se reproduzir mais, enquanto a população crescia. Quando eu tinha em outro caixote 16 gramas de farinha, então a minha população ia ser menor, né? Ia ser bem reduzida. E aí ele também trouxe outro experimento, que foi para falar um pouco sobre a resistência ambiental, mas baseada onde? No princípio da exclusão competitiva de Gauss, que ele se baseou onde? Através do protozoário Paramésios, né? E aí ele viu que ocorria uma competição em interesse específico, ou seja, espécies diferentes de protozoários no mesmo local competindo por alimento, por território também. Certo? O primeiro gráfico apresenta o Paramecium aurelia, né, bem estável, se alimentando, tudo, e o Paramecium caudadum, que no caso eles continuam ainda estáveis. Porém, nós vamos observar que o número de indivíduos no gráfico 2 começa a ter um declínio. Enquanto eles estavam estáveis no gráfico 1, no gráfico A, no gráfico B começou desse declínio. O Paramecium aurelia, ele se tornou mais resistente, ele conseguia sobreviver. Então os alimentos eram mais para eles, eles começaram a competir. Então o Aurélio conseguiu se alimentar mais, né, nesse mesmo local. Já para o Paramésio, cada um, ele teve uma resistência. Então ocorreu a resistência ao meio, fez com que a população dele diminuísse. Tá? E isso fez com que surgisse, né, o princípio que é conhecido hoje por muitos biólogos, que é o princípio da exclusão competitiva de Gauss. Que Gauss ele viu que a partir do momento que eles começaram a competir, as espécies começaram a competir entre si, né, ele viu que teve o quê? Uma redução de alimento para uma espécie, que no caso foi para o caudadum. Então a resistência para ele aí diminuiu a sua reprodução, a sua população, enquanto a Aurélia não, a Aurélia conseguiu se desenvolver. Fatores que regulam o tamanho populacional. Então nós vamos ter o que nós chamamos de flutuação populacional, que nada mais é do que a alteração do tamanho de uma população. Que nós vamos ter a questão da disponibilidade de espaço, como foi mostrado até no experimento já de Gauss, nos princípios de Gauss. Disponibilidade de alimento, o clima, alterações na estrutura do ecossistema,
a relação de predatismo, de parasitismo, competição intra e interespecífica. Intra-indivíduo da mesma espécie relacionando. Por exemplo, dois leões machos competindo por território ou por fêmea. Competição interespecífica, espécies diferentes competindo entre si. Por exemplo, nós vamos ter aí as hienas e os leões competindo por alimento. Com relação à densidade populacional, se a gente observar, a densidade populacional está relacionada aí ao crescimento de uma determinada espécie. Por exemplo, nós estamos mostrando aqui algumas lebres. Então, com o passar do tempo, elas foram dizimadas pela população para manter esse equilíbrio. O predatismo, pessoal, ele é um tipo de mecanismo, no caso, biótico, né? Uma resistência ao meio, mas que acaba sendo bom. Ele atua para regular. De que forma, gente, ele pode regular ou manter esse equilíbrio? Né? Para não ter um acréscimo a mais, por exemplo, por causa de suas presas. Como mostra aqui a flutuação tamanho populacional entre lince e lebre. Se vocês observarem, no ano de 1865, a população de lebre era muito maior do que a população de lince. Então, isso fez com que os linces se alimentassem mais, conseguissem reproduzir a disponibilidade de alimento, então fazer com que os linces conseguissem se reproduzir. Tá? E aí foram produzindo mais linces e fazendo com que no ano de 1905 estava estável, regulou, né? A mesma quantidade de indivíduos de lince seria mais ou menos aproximadamente a mesma quantidade de lebre. E isso fez com que mantesse esse equilíbrio, regulou a população. Quanto ao crescimento da população humana, vai parar? Vamos ver. Será que para, pessoal? Quais são os fatores, né? Hoje a gente vive muito disso. Hoje, bem no Brasil, se a gente perceber, a população está bem mais reduzida com relação ao índice de natalidade. Hoje as famílias estão reduzindo a quantidade de filhos. Por exemplo, tem família que só tem dois, no máximo dois, outros no máximo três, enfim. Antigamente a gente via que as nossas famílias elas tinham em média de 5, 6 filhos. Mas será que vai parar? Então aqui eu trouxe uma curva de crescimento populacional humano, né? Um processo de evolução biológica e cultural humana, onde a gente pode observar desde o início do homem primitivo, né? Aí nós vamos ter com o homem caçador e coletor, né? E aí a gente pode pegar bilhões de anos, 1 bilhão de anos atrás já, 2 bilhões de anos aí, a gente vai ver que começou a ter esse declínio aqui, mas querendo ou não, o homem se tornando, por mais que tivesse existência ao meio, o homem conseguiu se sobressair, tá? A estratégia para controle do crescimento populacional da espécie humana, a questão do uso dos métodos contraceptivos, planejamento familiar. Hoje a família planeja quando se vai ter quantidade de filhos, porque ela já pensa nessa questão da renda familiar, né, dos gastos gerais. E o movimento migratório para regiões de baixa densidade. Né? Então hoje já se vê essa questão, tem uma rota. Por exemplo, aconteceu recentemente, né? Essa questão da migração de outros países para o próprio Brasil. E aqui, pessoal, é uma pirâmide que é muito cobrada no Enem, né? Não só em biologia, mas muitos em geografia. Nós vamos ter as pirâmides populacionais, pirâmides etárias do Brasil, né? Pirâmide de 1980, pirâmide de 2000, pirâmide de 2020. Nós vamos ver aqui com relação a homens e mulheres. Nós vamos ter aqui adultos, os idosos, que são a cor laranja, os adultos, que são os verdes, e os jovens, que são o azul. Nós vamos ver que nós tivemos aí em 2020, vamos para 2020, nós vamos ver que o número de mulheres, certo? Uma estimativa aí de mulheres cresceu muito mais. Nós temos hoje mulheres aproximadamente 70 ou mais anos de idade, tem mais mulheres do que homens. Se a gente observar, nós vamos ver que a quantidade de homens entre 65 a 69 é menor do que as mulheres. Isso nos idosos. Quando a gente olha na juventude, nós vamos ver que o número de homens
Na fase adulta, existe mais homens adultos do que mulheres adultas. E quando a gente observa nos jovens, faixa etária deles aí, nós vamos ver que no Brasil continua bem estável essa questão, né, de jovens de 10 até os seus 19 anos, continua um pouco chato, apesar que é mais fácil homens morrerem do que mulher, porque o homem ele gosta da violência, ele gosta de de desafiar a vida, né? E aí, galerinha? Os informes agora é a hora dos informes gerais da nossa aula. Primeira coisa, assistir a videoaula no canal, no nosso YouTube, seja no meu ou no da escola, da IP Monsenhor Valdir. Material de apoio no aluno online. Leitura no livro didático, página 211 a 223. Resolução de atividade no livro didático, página 224. E resolução de atividade no aluno online, já disponível para vocês. Observação, leitura paragrafada das páginas, 221 a 223, que acrescenta um pouco a mais sobre o crescimento populacional humano. E muito obrigado e bom estudo a todos. Até mais.